Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz: Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Estamos diante de mais uma palavra do Senhor, né? E Paulo ele vai começar escrevendo essa carta aqui. Ele vai estar falando sobre Israel, que Israel não crê na justiça divina. Paulo ele começa a dizer que, irmão, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas, e que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Paulo está dizendo aqui que eles têm um zelo, têm conhecimento da lei, porém eles são religiosos, têm um zelo por Deus, mas isso é algo sem entendimento. É como se alguém falasse de Deus e não tivesse, se relacionasse com Deus, não obedecesse ao nosso Deus. E Paulo ele diz que uma vez ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, e não se submete à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, mas a justiça de todo aquele que crê. Paulo ele vai falar, e quando nós vamos ver aqui ele falando sobre essa confissão, de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Romanos 10, 9, é o nosso texto devocional, onde nós vamos ver que esse versículo ele tem sido citado por cristãos, podemos dizer, em todo o mundo, como uma declaração de fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Então a passagem ela fala sobre a importância de confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida eterna. Então a história por trás deste versículo, ele vai começar com o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos para ensinar, aos cristãos em Roma sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo ele explica que a justiça de Deus ela é concedida aos que creem em Jesus, independentemente da sua origem, o status social. Ele enfatiza que a salvação é um dom gratuito de Deus, que não pode ser conquistado por meio de obras ou mérito pessoais. Muitos acham que é pelas obras, é pelo que está fazendo, por mérito pessoais. E os judeus eles tinham isso, porque eles eram descendentes, porque eles eram um povo escolhido, a nação eleita. Eles achavam que somente isso já bastava, já bastava até muitos pela sua posição, pelo nome que carregava. E Paulo ele vem escrevendo essa carta aos cristãos de Roma, falando sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo, independente se era pessoas de status social elevado, se era pessoas simples. Paulo ele vai explicar que a justiça de Deus ela é concedida aos que creem em Jesus, e que nenhum de nós merecíamos realmente tudo isso, mas o Senhor ele nos amou. Ele enfatiza que a salvação é um dom gratuito de Deus, não é pelas obras, isso não pode se conquistar,
né, por mérito pessoais. Todos nós nos colocamos diante de Deus e perante Deus, ele nos conhece ele nos ama da mesma forma, independente de quem seja, independente de qual seja a cor, a raça, em qual país está residindo, se veio de berço evangélico ou não, né, do berço cristão ou não. Então, tudo isso é conquistado, né? A salvação é um dom gratuito de Deus e é pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 10, Paulo ele fala sobre a necessidade de pregar a mensagem da salvação para que as pessoas possam ouvir e crer. Né? Ele vai citar o profeta Isaías, né, que disse: como são belos os pés dos que anunciam, né, boas novas. Está em Isaías 52, versículo 7. Então, Paulo ele ressalta que a fé ela vem pelo ouvir a mensagem de Cristo e que a pregação é essencial para que as pessoas possam crer e ser salvas. Ele vai falar sobre essa necessidade nesse capítulo 10. E há uma necessidade muito grande, né, das pessoas ouvirem. Mas como ouvirão se não é quem pregue? Por isso que o Senhor ele nos chamou como igreja do Senhor, não para ficar dentro das quatro paredes, mas para ser igreja onde nós estivermos. Porque nós vemos uma necessidade, a pessoa tem fome hoje e tem sede de ouvir a palavra, mas muitos não sabem ainda e precisam conhecer realmente o Cristo que salva, o Salvador. Eles precisam realmente crer de todo o coração para poder realmente ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós observamos que hoje há uma necessidade e aqueles que muitos, né, que muitos querem pregar as boas novas, mas não querem padecer, não querem passar aflições, angústia, como Paulo ele disse anteriormente, nos capítulos anteriores, fome, nudez, perseguição, né? Tantas coisas que sobrevêm, mas o profeta Isaías ele diz que são belos os pés do que anunciam as boas novas. E Paulo ele vai ressaltar que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé ela vem por ouvir, né? Ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Cristo. E ele vai perguntar, mas eu pergunto, eles não ouviram? Isso falando dos israelitas. E Paulo mesmo responde, claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Então, muitos estão se colocando hoje como os israelitas. Ouviu, mas não entendeu. Paulo pergunta no versículo 19, mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu? A pergunta fica, será que você ainda não entendeu? Que deve confessar de todo o teu coração. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. É confessar e crer. Não só da boca para fora, mas crer no coração. Ele diz no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura ela diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado.
Paulo ele deixa bem claro que não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, nesse dia, você tem essa oportunidade de invocar o nome do Senhor Jesus, de crer no teu coração. Paulo ainda ele vai dizer em seguida, Paulo ele apresenta a confissão de fé como um passo importante para a salvação. Né? Quando ele diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa declaração de fé é uma forma de reconhecer publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida e de mostrar que acreditamos que Ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida eterna. Você crê que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos? Você reconhece e tem reconhecido publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Isso é importante, irmão. Confessar com a nossa boca, eu sou de Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. A confissão de fé em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor e Salvador, é um ato pessoal, intransferível, que envolve a nossa vontade e o nosso coração. Não é suficiente apenas dizer as palavras sem crer no que estamos confessando. É preciso ter uma fé genuína em Jesus e um compromisso de seguir os seus ensinamentos e viver de acordo com a sua vontade. Ao longo da história da igreja, muitos cristãos têm testemunhado a sua fé em Jesus Cristo por meio da confissão de boca e coração. Alguns foram perseguidos, martirizados por causa da sua fé, mas não negaram o nome de Jesus. Outros têm compartilhado a mensagem da salvação com pessoas de todas as nações e culturas, levando-as a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Será que nós vamos ficar marcados na história da igreja, né, como alguém que está testemunhando a sua fé, né, a fé em Cristo Jesus? Será que nós vamos resistir porque algumas perseguições? Será que vamos resistir tudo isso por causa da nossa fé em Cristo Jesus? Não negando Ele? Ou será que ao longo da história, estamos sendo conhecidos como covardes, como aqueles que estão se acovardando, que estão parando, que começou uma carreira, começou e não termina, e não terminou. Começou e parou no meio do caminho. Muitos cristãos, muitos obreiros, muitos líderes têm parado nesses dias. Ao longo da história da igreja, todos aqueles que permaneceram fiéis e foram até o fim, eles ficaram marcados na história, porque foram perseguidos, foram martirizados, tudo isso por causa da fé em Jesus e não negou o nome dele. Que nós possamos também compartilhar essa mensagem da salvação com pessoas de todo o canto, de todos os lugares, levando pessoas a crer em Jesus como o Senhor e Salvador. E esse é o desafio para cada um de nós. Então hoje, a confissão de fé em Jesus Cristo continua sendo um ato de coragem e de compromisso para os cristãos em todo o mundo. É uma forma de mostrar que acreditamos em Jesus como o único caminho para a salvação, de testemunhar o amor de Deus por toda a humanidade. Que possamos sempre estar dispostos a confessar com a nossa boca e crer em nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, que nesse dia
você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.